E aí, será que esse i5 3330S, terceira geração, logicamente, é bom ainda em 2022? Até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai descobrir. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal GF Box. Eu sou o GF, como você já sabe, tá no título desse vídeo, vamos deixar de enrolação. Curiosamente, eu mexendo aqui nas minhas caixas e tudo mais, eu encontrei esse i5 3330S. Esse S significa que ele foi projetado, foi pensado em performance, né? Existe um porquê para cada letra que a Intel ela usa nos seus processadores, o H, o S, o Y, o T, cada um tem uma coisa. Eu vou fazer um vídeo explicando o que cada um significa. Se você gostará de saber, já deixa o gostei e se inscreve a partir de agora, tranquilo? E aí eu encontrei ele e eu fui dar uma pesquisada para ver se ainda estava à venda e eu até gostei, porque ele é aproximadamente 210 reais no AliExpress. Será que realmente vale a pena eu montar um setup um pouco mais barato com um processador um pouco mais antigo da terceira geração e vai valer a pena? Aqui eu já fiz testes com o i7 de terceira geração e ainda está dando gás, mas eu quero saber se esse i5 ele consegue dar o mesmo gás ou pelo menos aproximado. Chega aqui para a tela do PC. Então, eu tô aqui com o AliExpress aberto. Eu encontrei esse vendedor aqui que ele não vendeu nenhum. Na verdade ele vendeu um, tem um pedido aqui, mas não tem avaliação deste produto. Mas a loja aqui ela é bem avaliada, tá aí na descrição do vídeo se você tiver interesse, dá uma olhada, enfim, deixa isso para o final. Aqui tem mais as especificações desse processador, que é de costume aqui. É um processador de terceira geração, logicamente ele tem que ser 22 nanômetros. Foi lançado no terceiro trimestre de 2012, então é um processador de 10 anos, já tem uma década aí que ele foi lançado. Como era de costume para a época, a Intel ela gostava de fazer isso aqui, pegar seus processadores de i5 principalmente, jogava ali com 4 núcleos e 4 threads, não tava nem aí para o multithread, morra-se. Vocês que se dão. E a frequência máxima que o processador ele pode chegar é 220 MHz. A base ali ela vai ficar mais ou menos 270 se não tiver muito estresse, mas ele é otimizado para esse turbo máximo aí, esse turbo max. TDP é normal para o padrão aqui da Intel, para esse socket. É muito difícil ver algo maior ou menor do que isso aqui. Logicamente, por ser de terceira geração, ele é DDR3, trabalhando com essas duas frequências. Como tá aí no título, eu fiz teste com a placa de vídeo 3050. Eu não fiz o teste sem a placa de vídeo, por quê? Porque é a mesma GPU integrada do i7 de terceira geração. Se você quer ver como é que funciona, foi uma desgraceira, digo logo, mas se você tem interesse, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu fiz testes e tudo mais ali, sem placa de vídeo, e é exatamente a mesma GPU. Dá uma olhada e tira tuas próprias conclusões, tranquilo? No GPU Z mostra um pouco mais das informações que a gente já conhece, né? Todas as instruções, que é o normal para essa tecnologia de 22 nanômetros, que era para a época de 2012. A época, vê que coisa interessante, 2012 virou época, 10 anos já. Caramba, velho. Mostra o processador, o i5 3330S. O nome da família, né? O codinome lá, o Ivy Bridge, que era o normal, o TDP que a gente acabou de ver no site oficial da Intel. A placa-mãe que eu utilizei foi uma B75 da Rua Nanzi, que também tem vídeos aqui no canal, dá uma pesquisada aí. É uma placa-mãe de custo-benefício, é um custo-benefício até interessante e tal. 16 GB de memória. E aqui eu faço um teste aqui de benchmark para vocês que me pediram para trazer esse tipo de coisa aqui nesses comparativos. O CPU single, né, cada núcleo do processador, ele tirou 277. Não foi ruim, assim, pensando num processador de 2012, há 10 anos atrás, e juntando tudo com os 4, você multiplica, logicamente, se tem 4, você multiplica isso aqui por 4, tem lá uma sominha, na verdade não é só por 4, é por 4,05, vai chegar nesse valor aproximado aqui. Eu até peguei aqui, dei uma olhada aqui em um processador que dá pra gente fazer esse comparativo, né? Peguei uma ali da arquitetura meio que aproximada. No caso foi o i7 de segunda geração, o K com o overclock e tudo mais desbloqueado, né? No caso aqui eles não fizeram referência com o overclock, né? Mas dá pra você ter uma noção que não vai tão feio assim. A diferença é que não tem o multithread, né? Trabalhando. Mas ainda assim eu trago aqui no PassMark pra vocês. Coloquei esse i5, o i7 de terceira
terceira geração, que já tem vídeo aqui no canal, e o i5 de terceira geração sem ser o S, o normal, o padrão, que é o mais fácil de ser encontrado. Esse S não é tão fácil assim, mas a gente dá uma olhada aqui que mesmo ele sendo mais otimizado para performance, ele acaba perdendo para o seu amiguinho mais próximo que não tem o S, até porque por causa do seu clock básico ali. Ele começa aqui com 3 GHz, que é uma coisa assim, meio que não é tão diferente assim, e chegando até 3.2 GHz, como a gente viu. Porém, o i7 ele consegue pontuar muito mais. Existe uma diferença grande dele para o i7 nesse comparativo aqui. Até porque o i7 ele tem multithreads ativos e tudo mais. E eu só coloquei aqui para vocês terem uma noção. Tenha certeza, se eu colocar um i7 mais avançado, sem dúvida isso aqui vai subir drasticamente, mas como a gente está falando de algo de 2012, nada melhor do que comparar as coisas mais próximas. E aí, para vocês terem noção do que é que eu estou falando, eu coloquei aqui esse i7 12ª geração, muito atual, com overclock e tudo mais. Então eu botei aqui para avacalhar mesmo, para vocês terem noção aqui como é que o quesito funciona, mas também vamos comparar os preços, né? Só para vocês terem noção das coisas aí. Mas então, sem muita enrolação, vamos ver. A gente tá aqui só na teoria e tudo mais, só com números. Vamos ver em games, que é o que realmente nós queremos saber. Pelo menos eu, né? Não sei você. Vamos começar com o GTA V, que foi lançado em 2013. Então tá bem mais próximo ali. Aqui no menu tá com 60 FPS, né? E eu vou fazer esse teste no muito alto, como vocês viram, tudo no mais alto aqui. Aquela cena inicial de todo o benchmark, né? Que vai passar do dia pra noite, tá tranquilo. O processador já está ali com 98, quase 100%, que não muda muito, apesar de estar na casa de 60 FPS. A placa de vídeo está mais tranquila, mas ele tá, né? Tá, vamos lá, placa, faz aí. Essa questão aqui, tem a água, tem essa movimentação, todo esse tempo passando, é uma coisa que cai bastante para cima do processador. Ele tá sempre acima de 84% de trabalho, né? E ainda assim está conseguindo fazer 60 FPS, acima de 60 FPS, dependendo da situação. Quando chegar mais próximo da cidade, a gente vai ver muita movimentação, vai ter muitos cálculos para o processador fazer, e eu estou interessado em saber como é que ele se saiu. Até agora o game tá muito bonito, tá uma jogatina assim, tá do caramba, pensando num processador um pouco mais antigo. Deu um stutter aqui, meio que deu um pulo aqui, mas ele tá aqui 100% travado, tem toda a movimentação dos carros aqui embaixo. Isso tudo influencia no quesito do processador. A placa de vídeo tá mais de boa, lógico, ela vai levar esse jogo aí tranquilaço. Mas aqui, olha, aqui o negócio já um pouco muda. Outro stuttering aqui, deu um pulo, um salto gigantesco. E ele aqui topado, dando tudo de si. Ele vai distribuir todo aquele turbo máximo ali para suas entre elas. Então a gente tá vendo na prática o processador trabalhando muito, 100%, mas ainda assim tá conseguindo entregar algo acima de 50 FPS. Se é bom, se é ruim, diz aí nos comentários. Chegando com tudo, vindo com tudo aqui no Red Dead 2. Eu peguei o game, vamos botar aqui logo pra torar no processador. Realmente é um game muito atual, que também tem muita coisa pra cima do processador fazer, tanto do processador quanto da GPU. Os dois trabalham em conjunto aqui, e o teste vai ser feito no Ultra. Vamos botar para torar. Essa parte inicial aqui do gelo e tudo mais, isso aqui acaba caindo um pouco mais para cima do processador, da GPU no caso, por isso que ela tá aqui em 99, a CPU ela tá em 71. É uma coisa mais fácil de se fazer assim para o processador, não tem tanta movimentação, tantos cálculos assim para ele executar. Vamos dar uma adiantada massa aqui. Mas as cenas interessantes é aqui, onde tem bastante movimentação. Vai ter coisas acontecendo. Tem aqui a movimentação do seu personagem principal. Tem toda a questão do mundo que o processador vai ter que calcular ali para acontecer. E por isso que as coisas ficam aqui, ó. Eu esqueci de falar, mas está na descrição do vídeo, que ele está sendo resfriado por um water cooler. Então a questão de superaquecimento está extremamente de boa, bem controlado. E aqui na cidade
velocidade é uma coisa que a gente já viu lá no GTA V. Ele tá quase topado nos 100%, mas tá entregando uma jogatina em 30 FPS, batendo ali 40 agora. Tá uma coisa meio que, pode dizer, é jogável. Vocês que me respondem. É um processador de 2012, 10 anos atrás, e que você consegue comprar com R$210 aí. A questão da memória também, é um game muito pesado, então tá usando quase 10 GB, né, muita coisa. E o processador tá ali, trabalhando, dando tudo de si, juntamente com a RTX. Ela também tem um papel bem interessante nisso aqui tudo, né? Então ela também trabalha bem, mas o processador ele tá conseguindo dar conta aí nessa jogatina aqui com toda essa movimentação. Vamos botar mais um pezinho no chão, assim, vamos deixar de voar muito alto, vamos pensar aqui no Rocket League da vida, por exemplo. Apesar de ser um game assim mais leve, mas também é um game que usa muito da CPU e também da GPU, porque é um jogo aí em 3D e tal, ele tem os seus trabalhos. A jogatina tá muito legal, para falar a verdade. Tem uns picos ali de 100%. A questão aqui do frame time não tá feio, até porque é um game comparado aos que a gente acabou de testar, né? É um game bem mais de boa. Para quem tá pensando num setupzinho, aí eu quero um processador barato para jogar tipo um Rocket League da vida, talvez um Minecraft e tal, ele pode ser uma boa pegada. Aí tá tranquilo. Isso aqui é só para mostrar mesmo que a gente faz testes assim, pé no chão e também lá em cima. Atendendo o pedido de muitos, vem aqui para o Fortnite. Fortnite que tem um trabalho gigantesco para o processador, tanto que a gente vê aqui essa variação horrível acontecendo. Tinha momentos aqui de estar 1% a GTX, a RTX no caso, mas o processador em 100%, porque tem muita coisa, acontece muita coisa mesmo para o processador fazer nesses jogos aqui em Battle Royale. Então o mundo aberto, existe muitos cálculos que ele precisa fazer em fração de segundos, e isso resulta nisso aqui, ó, uma variação gigantesca. O gargalo cai muito para cima do processador, e lembrando que eu tô fazendo esse teste no alto, então olha, o negócio não tá legal, sinceramente o negócio não tá bom não. Horrível. Mas ainda assim tentei dar uma mexida, desci para o médio para ver se faz alguma coisa, né? E deu uma melhoradinha de leve. Ainda tem muita variação aqui, não ficou muito legal. E ainda tentei mexer um pouco mais, joguei no baixo aqui para ver se ainda assim o processador ele consegue rodar esse game aqui. Lembrando que os testes todos eles estão em Full HD. Aqui destravei, estava em 60 FPS e agora eu dei uma liberada, já que como está no baixo, a ideia é que ele conseguisse melhorar a nossa jogatina, né? E até que deu uma fluida, deu para subir mais os FPS, mas ainda assim ele sempre está em 100%, tá gritando tudo. A variação diminuiu, mas ainda assim, olha, para games pensando assim como Fortnite, eu acho que eu não preciso nem ver os comentários de vocês, né? O negócio não tá legal não, mas quem sabe diminuir a resolução, jogar no baixo e tal, travar os FPS ali talvez em 40, 30, dá pra você dar uma jogatina legal, porque se não for assim não vai não. Foi exatamente o que eu fiz na questão de travar a 30 FPS para ver se ele faz menos quadros e consegue dar conta do game. Até que deu uma melhorada, né? Ele travado ali nos 30 FPS, tudo no baixo, jogando em Full HD. Eu não fiz o teste de diminuir a resolução, mas eu acredito que sim. Eu ainda tentei, vamos ver aqui onde é que ele vai. Vamos subir um pouco aqui para qualidade média aqui, deixar no médio e travado no 30 FPS para ver se ele consegue dar conta. A variação aqui do frame rate ele sobe um pouco, ainda tem muita coisa que não ficou legal, mas ainda assim travado em 30 FPS nessa configuração deu para jogar. A única coisa ruim é que não encontrei ninguém para ver como ia ser a resposta dele para o processador ele conseguir calcular do outro lado, né, as ações do jogador, e a minha não consegui. Mas
sinceramente eu não gostei muito do que eu vi aqui em Fortnite. Porém, eu quero ver vocês falando a respeito nos comentários. Apesar de ser um processador de 2012, 10 anos que tá aí no mercado, dá pra você encontrar ele na faixa de R$200 no AliExpress. E talvez se você começar a mexer, talvez você encontre até mais baixo do que isso. Pensando em quesito de games, de você querer economizar um pouco ali e aqui, eu acredito que vale a pena. Eu curti, eu achei que ia ser pior, não vou mentir. Apesar dele ter o S ser otimizado para performance, no comparativo com seu irmão normal, que não tem o S, o irmão dele se saiu melhor. Eu queria ter o irmão dele para testar aqui, para ver se pelo menos Fortnite melhorava, mas não é o caso deste momento. Porém, a diferença vai ser pouca, então eu acredito que não ia mudar muita coisa assim. Como eu já venho falando em todo vídeo, joga aí nos comentários, eu quero saber o que você acha, vamos dialogar a respeito disso aí. E se você gostou desse vídeo, você pode estar deixando o gostei, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida específica a respeito desse processador, tá aí os comentários para isso, pode mandar mensagem lá no Instagram, enfim, é nóis. Tamo junto, valeu, fui, é nóis.